Voltei aqui porque meu celular parou de gravar e eu não havia percebido, tá? Então, como eu tava dizendo, eu tava explicando para vocês como que a gente determina, né, o pOH, que é o mesmo jeito da concentração de H+, que é o pH, tá? Então, vamos supor que o exercício daí a minha concentração de OH-, né, equivale aí a 10 a menos 5 mol por litro. Como que a gente determina o pOH? Pela mesma fórmula, menos log da concentração de OH-. Vou substituir a minha concentração de OH- pelo valor que o exercício dá. Então, 10 a menos 5. Mesma coisa, vou pegar o menos 5 aqui, que é o meu expoente, trazer ele aqui para frente, que é uma propriedade do logaritmo, e resolver esse exercício, né? Então, menos da fórmula, menos 5, eu coloquei entre parênteses, vezes log de 10. Log de 10 é 1. Então, menos com menos, o meu pOH vai ser 5, tá? Então, a concentração de OH- aí, que equivalia a 10 a menos 5 mol por litro, vai ter um pOH de 5, tá? Então, simples assim. Como ele é negativo, quando eu trago ele aqui para frente, negativo com negativo, né? Menos com menos, ele passa a ser positivo. Então, se fosse menos 8, seria 8 pOH, tá? Se fosse menos 9, que seria um pH de 9, a gente só tira o sinal negativo. Eu coloquei aqui para vocês agora, ó, 3 exemplos que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho 3 soluções: o vinagre, a saliva e a clara de ovo. O exercício me deu a concentração de H+ do vinagre, sabendo que é 10 a menos 3 mol por litro, pediu para determinar o pH e o pOH. Então, primeiro, vamos determinar o pH. A fórmula é menos log da concentração de H+. Então, eu vou substituir aqui, ó. pH vai ser igual a menos log, quanto que vale meu H+? 10 a menos 3, certo? Pego esse menos 3, trago ele aqui para frente multiplicando, certo? Quando eu trago ele aqui para frente, o que vai ficar? Menos da fórmula, menos 3 eu coloco entre parênteses, vezes log de 10. Log de 10 vale 1, então menos com menos vai ser positivo, então aqui vai ficar um pH positivo, certo? Era menos 3 aqui, ó, que ficou 3 positivo. Determinei o pH. Como que eu faço para determinar o pOH? Sempre por essa fórmula, ó. pH mais pOH é igual a 14. Lembra da reta lá de pH que começa do 0 e vai ao 14? Então, sempre a concentração de pH com a concentração de pOH tem que valer igual a 14, certo? Se eu quero saber o pOH, eu vou isolar ele. Eu trago ele para cá, sozinho, igual 14 menos o pH, tá positivo, ele vem negativo, tá? Então, vai ser, ó, pOH igual a 14 menos pH, sempre vai ser assim. pOH, o que a gente quer saber, igual a 14 menos o pH que a gente acabou de achar. Quanto que vale o pH? 3. 14 menos 3, eu tenho um pOH de 11. Lembra que eu comentei que pH mais pOH não tem que dar 14? Então, se o meu pH do vinagre é 3, quanto que vai valer o pOH? Vai ter que valer 11, porque 11 mais 3 é igual a 14. Simples assim, tá? Óleo da saliva. Da saliva, a gente tem a concentração de H+ de 10 a menos 6. Vou substituir aqui na concentração de H+, então vai ficar menos log de 10 a menos 6. Vou pegar esse menos 6, trazer ele aqui para frente, então vai ficar menos 6 vezes log de 10. Log de 10 eu corto, que vale 1 só, então menos com menos, meu pH vai ser 6 positivo, certo? pH mais pOH é igual a 14, a fórmula do pOH. Então, o meu pOH sempre vai ser igual a 14 menos pH. Quanto que vale meu pH? 6. 14 menos 6, a gente tem um pOH para saliva de 8, tá? 8 mais 6 dá 14, certo? Óleo da clara de ovo. Da clara de ovo, ele deu a concentração de íons H+, de 10 a menos 8. Vou substituir. Menos log de 10 a menos 8, eu vou pegar o menos 8, levar aqui para frente, vai ficar menos 8 vezes log de 10,
certo? Menos com menos, mais, então 8 positivo. pOH vai ser igual a 14 menos pH. 14 menos o meu pH, que vale 8, vai ter um pOH de 6. 6 mais 8 é igual a 14, tá? Então, um complementa o outro, né? pH mais pOH sempre tem que dar 14, tá? E se é menos 3, já sei que o meu pH vai ser positivo, vai ser mais 3. Se é menos 6, já sei que o meu pH vai ser 6 positivo. Se é menos 8, já sei que o meu pH vai ser 8 positivo, tá? Se eu tenho um pH de 3, para chegar a 14, quanto que vai valer o pOH? 11. Se eu tenho um pH de 6, para chegar a 14, quanto que vai valer o pOH? 8. E se eu tenho um pH de 8, para chegar a 14, quanto que vai valer o pOH? 6, tá? Eu tenho as duas retas aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que tanto o pH como o pOH têm a mesma função? Determinar se a solução é ácida, se ela é neutra ou se ela é alcalina, no caso, se ela é básica, tá? As retas são a mesma. O que a gente mais utiliza hoje em dia é o pH, mas os dois têm a mesma função. Só que elas são representadas assim, ó. Enquanto que o pH começa do 0 e vai até o 14, o meu pOH, ó, do 14 vai diminuindo até chegar no 0, tá? Mas, ó, se a gente for olhar do 0 ao 6, eu tenho uma solução ácida. Olha o pOH. Do 14 ao 8, eu tenho uma solução ácida. O neutro dos dois é 7. Aqui do pH do 8 até chegar no 14, a gente tem uma solução básica ou alcalina, tá? E pro pOH do 6 até chegar no 0, a gente tem uma solução alcalina. É só a gente olhar aqui, ó, pro vinagre. Quanto que deu o pH dele? Não deu 3? Então, se eu olhar aqui, pH igual a 3, então o meu vinagre é ácido. E o pOH dele, quanto que deu? 11. Então, se eu olhar aqui, ó, 11 do pOH, eu sei que ele é uma solução ácida, certo? Óleo da saliva, o pH deu 6, quase neutro, certo? Se o pH deu 6, eu sei que ele é ácido. E o pOH deu 8, o 8 tá aqui, ó, também quase neutro, mas ele ainda continua sendo ácido, certo? Óleo da clara de ovo, pH deu quanto? 8, 8 na frente do 7, ó, depois do neutro. Então, se ele é 8, ele vai ser uma solução alcalina, né, que a gente chama de básico, né? 8 é básico. E o pOH dele deu 6, aqui também, ó, depois do neutro, né? Então, eu sei que ele vai ser uma solução alcalina também, tá?